Boa noite, irmãos. É um prazer estar novamente com os irmãos reunidos na Sociedade dos Homens. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estarão participando conosco nesta noite. Aqui nós estaremos fazendo uma programação gravada, mas que os irmãos estejam acompanhando nos seus vídeos, né, no seu celular ou no seu computador, e assim vamos louvar ao nosso Deus através deste vídeo, através desta live, mesmo gravada, mas que Deus seja louvado e engrandecido em nossas vidas. Vamos orar então neste momento. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esses momentos que aqui passaremos, louvando e adorando ao Senhor e aprendendo mais do Senhor através da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, continue suprindo as nossas necessidades. Lhe peço também que o Senhor perdoe os nossos pecados e abençoe também nosso irmão Alexandre, que estará trazendo o estudo desta noite para nós. Que o Senhor, ó Pai, receba a nossa adoração e abençoe, ó Pai, a todos os homens que estarão participando desta sociedade e adorando o Teu nome também. Continue, ó Pai, conosco, pois é em nome de Jesus, é por quem eu oro agradecido. Amém. Vamos fazer então uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9, onde trata a missão dos 12. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes: Não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficais até partirdes do lugar. Mas, onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda a parte. O governante Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dos mortos. Outros afirmavam: Elias apareceu. E outros ainda diziam: Um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: Mandei decapitar João. Então, quem é esse sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Olá, seja bem-vindo a essa transmissão. Como já mencionado, esse programa está gravado devido ao casamento que estamos tendo esse fim de semana, o casamento do meu sobrinho. Mas é muito bom ter a sua companhia aqui. Que Deus nos abençoe através deste trabalho, deste compartilhar que fazemos aqui. E vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos estudando o livro Teologia Prática, lições da vida e obra de João Calvino, e agora o capítulo 7, já numa nova parte do nosso estudo aqui deste livro. Desta vez o capítulo 7, um capítulo por Joel Bick, em que Joel Bick vai tratar da pregação, e ele intitulou esse capítulo de A Pregação Experiencial de Calvino, e vamos ver o uso que ele vai dar para esse termo aqui. Antes de irmos para o trecho propriamente dito, nós vamos fazer menção aqui de Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vemos então neste trecho de Isaías 55:11 uma declaração de Deus sobre a palavra que sai da boca dele. E a palavra saia da boca dele e era transmitida ao povo de Deus através da boca dos profetas, mensageiros de Deus para o propósito de falar ao seu povo
a mensagem que ele queria que fosse levada. E então vamos ver que considerações João Calvino tinha para fazer sobre a pregação. Nós hoje conhecemos João Calvino como um grande teólogo e em virtude dos seus escritos, especialmente a sua famosa obra, As Institutas da Religião Cristã. Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre ele mesmo e sobre o que era importante na visão dele. John Bick introduz esse capítulo dizendo: João Calvino adotava uma posição elevada da pregação. Ele chamava este ofício de a mais excelente de todas as coisas. A mais excelente de todas as coisas recomendadas por Deus a ser mantida na mais alta estima. Não há nada mais ilustre ou glorioso na igreja do que o ministério do Evangelho, dizia Calvino. Ao comentar Isaías 55:11, que citamos de memória aqui, ele disse: a palavra sai da boca de Deus de maneira tal como também sai da boca dos homens, pois Deus não fala abertamente dos céus, mas emprega homens como seus instrumentos. Calvino enxergava a pregação como o meio ordinário de salvação e bênção empregado por Deus. Ele dizia que o Espírito Santo é o ministro interno que usa o ministro externo na pregação da palavra. O Espírito Santo, o ministro interno, e o pregador, o ministro externo. O ministro externo proclama a palavra audível que é recebida pelos ouvidos, mas o ministro interno comunica verdadeiramente o que é proclamado, que é Cristo. Assim, o próprio Deus fala pela boca dos seus servos por meio do Espírito. O Evangelho pode ser pregado onde for, palavras de Calvino. O Evangelho pode ser pregado onde for, é como se o próprio Deus estivesse em nosso meio, escreveu Calvino. A pregação é o instrumento e a autoridade que o Espírito usa em sua obra salvífica de iluminar, converter e selar pecadores. Há uma eficácia interna do Espírito Santo quando ele compartilha seu poder sobre os ouvintes, que os faz abraçar um discurso ou sermão pela fé. O reformador pregava a partir do Novo Testamento aos domingos pela manhã, a partir dos Salmos às tardes de domingo e a partir do Antigo Testamento às 6 horas da manhã, uma ou duas vezes ao longo da semana. Então, 3 ou 4 vezes na semana ele exercia a pregação e dividia então nessas partes da Bíblia, né? Novo Testamento, Salmos e Antigo Testamento. De 1541 a 1564, Calvino pregou quase 4.000 sermões, mais de 170 por ano. Em seu leito de morte, ele falou de sua pregação como sendo mais significativa que seus escritos. Ele frequentemente pregava a sua congregação sobre a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus corretamente. Sermões antibíblicos devem ser rejeitados. Sermões bíblicos devem ser aceitos e obedecidos. Calvino objetivava que as pessoas participassem tão ativamente do sermão quanto o próprio pregador. Se o mesmo sermão é pregado, digamos, a 100 pessoas, 20 o recebem com a pronta obediência da fé, enquanto o resto a tem como sem valor, ou ri, ou chia, ou a detesta. Então, ele sabia que nem todos ouviriam a pregação da mesma forma, com o mesmo aproveitamento. Se era um problema na época de Calvino, o ouvir proveitoso, quanto mais agora com tantos meios de comunicação e com tanta comunicação querendo prender a nossa atenção. E aqui neste capítulo, John Bick quer, e nós também queremos, primeiramente definir brevemente a pregação experiencial e então recuar para ver de maneira ampla como Calvino pregava e depois focar mais estritamente na questão de como sua pregação era experiencial e se conectava com doutrinas corolárias tais como a certeza da salvação, a eleição e o autoexame. Então, definindo a pregação experiencial. A pregação experiencial ou experimental aborda a questão vital de como os cristãos experimentam a verdade da doutrina cristã em suas vidas. Experientia significa conhecimento obtido por meio da experimentação. Calvino usava os termos
experiencial ou experimental de forma intercambiável, uma vez que ambas as palavras na pregação bíblica indicam a necessidade de verificar o conhecimento experimentado pelo critério das Escrituras. Então, ele usava as palavras experiencial ou experimental com o mesmo sentido. Ou seja, não era um mero, nós vamos ver uma definição dessa mais à frente aqui, não era um mero destilar de princípios doutrinários, mas de princípios que devem ser aplicados à vida, que devem interferir em nossa vida, que devem se refletir em nossa experiência. A pregação experimental busca explicar por meio de verdades bíblicas como questões espirituais devem proceder, como procedem e qual é o alvo da vida cristã. Ela busca aplicar a verdade divina ao todo da experiência pessoal do cristão, bem como ao seu relacionamento com a família, com a igreja e com o mundo ao seu redor. Essa pregação é discriminatória. Ela claramente define a diferença entre um cristão e um não cristão, abrindo o reino de Deus para uns e o fechando para outros. Oferece o perdão de pecados e vida eterna a todos que abraçam Cristo como Salvador, mas também proclama a ira de Deus e sua condenação eterna sobre os que permanecem incrédulos. Tal pregação ensina que, a menos que nossa religião seja experiencial, nós pereceremos, não porque a experiência em si mesma salva, mas porque o Cristo que salva pecadores deve ser experimentado pessoalmente como o fundamento sobre o qual a casa da nossa esperança eterna é construída. A pregação experiencial, portanto, ensina que a fé cristã deve ser experimentada, provada e vivida mediante o poder salvífico do Espírito Santo. Ela enfatiza o conhecimento das verdades bíblicas que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ensina que Cristo, que é a palavra viva e a própria personificação da verdade, deve ser conhecido e abraçado de maneira experiencial. Ela proclama a necessidade que os pecadores têm de experimentar quem Deus é em seu Filho. João 17,3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Conhecemos essas palavras de João, são parte da oração sacerdotal que ele fez momentos antes de ser condenado à morte. E dentro dessa oração ele disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que Deus havia enviado. A palavra conheçam, nesse texto, indica um relacionamento profundo e permanente. Um relacionamento profundo e íntimo, indica intimidade. Tal conhecimento nunca está divorciado da Escritura. A pregação experimental envolve o examinar da experiência cristã à luz do ensino da palavra de Deus. A pregação de Calvino, vamos tratar disso agora. Calvino pregava em séries a partir de vários livros da Bíblia, esforçando-se por demonstrar claramente o significado de uma passagem e como esta deveria impactar a vida de seus ouvintes. Seus sermões não tinham divisões nem quebras, a não ser aquilo que era ditado pelo próprio texto que ele estava pregando. Calvino era um exegeta cuidadoso, ou seja, ele examinava com muito cuidado o texto que ele iria expor. Seus objetivos, ele era um exegeta cuidadoso, um expositor competente e um aplicador fiel da palavra. Os objetivos dele ao pregar eram glorificar a Deus, levar os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e unir pecadores com Cristo, com ênfase nas doutrinas bíblicas. Isso não excluía trazer acontecimentos então contemporâneos à vida das pessoas. Caso tivessem relação com a passagem sendo exposta, Calvino sentia-se livre para aplicar seu sermão a esses eventos de maneira prática, experiencial e moral. Se o texto permitisse, então ele faria essas aplicações de assuntos do momento para os seus ouvintes. Mas o compromisso dele era com o texto bíblico que ele estava seguindo.
A imagem do pregador como professor moveu Calvino a enfatizar a importância da preparação cuidadosa do sermão. O tamanho médio dos textos escolhidos por Calvino para a pregação do dia era de 5 a 6 versículos do Antigo Testamento e 2 ou 3 do Novo Testamento, o que era relativamente curto para a época. Provavelmente ele pregava em uma média de 35 a 40 minutos. Foi relatado que ele falava com longas pausas para permitir que as pessoas pensassem, apesar de outros dizerem que ele falava rapidamente para terminar o sermão também rapidamente no tempo proposto. O estilo da pregação era simples e claro. Ele escreveu: devemos evitar tagarelice desnecessária e permanecer com o ensino simples. Seus sermões abundavam em aplicação. Em alguns casos, consumia mais tempo que a exposição. Ele dizia: não nos achegamos à pregação apenas para ouvirmos algo de que não sabíamos, mas para sermos estimulados a cumprir aquilo que nos cabe. Parker sugere que os sermões de Calvino seguem um padrão, que seria primeiro orar, recapitular o sermão anterior, expor o primeiro ponto, depois de uma análise detalhada do texto, aplicar esse primeiro ponto, exortando a obediência naquilo que foi dito, então fazer a exegese e exposição do segundo ponto. Aplicar o segundo ponto, exortando as pessoas a obedecerem, e fazer uma oração final com um breve sumário implícito do sermão. Então, Parker viu essa estruturação nos sermões de Calvino. Então, 2 pontos, né? Oração, primeiro ponto, aplicação, segundo ponto, aplicação, e uma oração final. Também recordando coisas da pregação na própria oração. Vamos falar sobre a ênfase de Calvino sobre a piedade na pregação. Calvino compreendia a religião verdadeira como a comunhão entre Deus e o homem. De Deus para o homem, temos a revelação. Do homem para Deus, temos a piedade, ou seja, o viver a prática da palavra de Deus. Viver assim, de forma piedosa. Esta piedade opera por meio da graça de Deus pela fé e envolve atos de devoção. Para Calvino, o alvo do pregador é promover tal piedade, que o ouvinte não consegue produzir por si só. Ele é apenas um recipiente dessa piedade pela graça do Espírito Santo. O verdadeiro conhecimento de Deus resulta em atividade piedosa que estende seu objetivo além da salvação pessoal para abraçar a glória divina. O amor é o cumprimento da lei, e assim, para Calvino, a verdadeira piedade é tanto um relacionamento vertical em relação a Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, quanto horizontal, em relação ao homem, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para Calvino, a verdadeira piedade é um relacionamento vertical e horizontal do amor e da lei. Portanto, a graça e a lei são ambas proeminentes na teologia e na pregação de Calvino. Cumprir a lei é especialmente importante por causa de seu propósito supremo de nos levar a consagrar toda a nossa vida a Deus. Os benefícios da bondade de Deus são meramente subprodutos do propósito principal, que é glorificar a Deus. As ênfases combinadas de Calvino quanto à glória de Deus e à piedade operada pelo Espírito no crente o levaram a uma teologia da experiência. Dada a sua ênfase na obra do Espírito sobre a vida do cristão, essa ênfase deu a ele o título de o teólogo do Espírito Santo. Calvino era um pregador experiencial. A pergunta é: que papel a experiência tem em sua teologia e pregação? Então vamos ver Calvino e a experiência. Ele repetidas vezes definiu a experiência de cristãos como algo além da expressão verbal. Então vejamos aqui, abrindo aspas para Calvino, o que ele disse sobre isso. Então, abre aspas para Calvino: tal experiência é a convicção que não requer grandes raciocínios, um conhecimento com o qual a melhor das razões concordaria, no qual a mente verdadeiramente repousa de forma mais segura e constante do que por qualquer outro motivo. Finalmente, este é um sentimento que pode nascer somente da revelação celestial.
Não falo de nada além do que qualquer crente experimenta em si mesmo, embora minhas palavras estejam muito abaixo de uma explicação justa do assunto. Fecha aspas para Calvino. Calvino prosseguiu afirmando que o entendimento do crente sobre Deus consiste mais na experiência viva que na especulação. Ele está contrastando a prática da palavra de Deus com um mero conhecimento inerte. Calvino entendia que a Bíblia não é um escrito de doutrinas abstratas e escolásticas, mas um livro de doutrinas arraigado no viver diário, real e experiencial. Todos os seus sermões e comentários revelam que ele acreditava que nenhum livro da Escritura poderia ser reduzido à mera doutrina. E entenda-se aqui por mera doutrina que não induza a uma prática na vida cristã. E a mera doutrina não é mera doutrina. A doutrina nos leva à prática. Quando divorciada da palavra, a experiência como um todo é incerta e sempre incompleta. Não queremos falar aqui da prática descolada dos princípios bíblicos, mas apegados aos princípios bíblicos. O crente não aprende a conhecer a vontade de Deus somente da experiência pura, disse Calvino, mas somente mediante o testemunho da Escritura. Se a Bíblia não é o fundamento da nossa experiência de fé, disse ele, somos deixados apenas com sentimentos vagos, sem uma âncora. A fé verdadeira, entretanto, ancora-se na palavra. O que é a âncora? A âncora é aquele instrumento através do qual um barco, um navio que se aproxima de uma margem, vai então ficar ali estável. Ele não vai ficar sujeito às intempéries ali, às ondas que ainda poderiam levá-lo. Ele vai ficar firme ali, ele vai ficar seguro. O que é que nos segura? A palavra. A palavra é a nossa âncora. É na palavra que nós vamos encontrar essa firmeza, essa segurança que Deus tem para nós. E agora, palavras dele novamente, abre aspas. Se medíssemos o auxílio de Deus de acordo com os nossos sentimentos, nossa fé logo vacilaria e não teríamos coragem, não teríamos esperança. Fecha aspas para Calvino. Então veja, nossos sentimentos tão volúveis, né? Um dia estamos de um jeito, outro dia estamos de outro, não seria uma boa âncora para nós. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é firme, permanece para sempre e nos sustenta, nos segura. Assim, Calvino é cuidadoso em não se tornar um experiencialista, isto é, alguém que frequentemente chama a atenção para as suas próprias experiências de uma maneira mística. Ele compreendeu bem que a experiência deve ser definida pelo testemunho da palavra escrita. E então, nós vamos dar continuidade numa próxima oportunidade a este capítulo. Por hoje vamos ficar com a parte 1, vamos ficando por aqui com esse capítulo. Então, veja que se podemos assim resumir o que foi dito até então, Calvino não via a pregação ou o ensino, de um modo geral, como algo para se amontoar informação, mas como algo que nos habilita a viver melhor, a praticar melhor aquilo que é inerente à vida cristã. A palavra pregada deve nos levar à prática, e isso deve ser um exercício proposto pelo pregador. Isso deve partir do pregador. O pregador deve incitar aqueles que estão lhe ouvindo a que pratiquem aquilo que está sendo ensinado. Não é uma exposição de saber, mas algo que deve levar a uma experiência com Deus, baseada naquilo que é exposto através da pregação. Assim, Calvino via a pregação, não somente o conhecimento, não somente a experiência, mas um conhecimento dado pela pregação expositiva que levava a uma prática adequada, própria daquele que está ouvindo aquele sermão, daquele que nasceu de novo e que, portanto, deve viver de um modo digno da sua salvação.
É isso, meus caros, nós vamos ficando por aqui, nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que nos deu e tenhamos essa maneira de ver a palavra de Deus, né? Se eu posso dizer algo aqui sobre a prática que devemos ter, a prática pessoal que nós devemos ter, primeiro, somos expostos à pregação da palavra de Deus através dos nossos líderes, do pastor da nossa igreja, de pregações que nós ouvimos na internet, de pregações ou ensinos como esse que nós estamos transmitindo aqui, nesse espaço. Então, a primeira coisa que devemos fazer é não simplesmente querer apreender um conhecimento transmitido, mas recorrer a Deus, rogando a Deus que nos faça entender como aplicar esse conhecimento à nossa vida. Por que Deus está nos dizendo isso? O que Ele espera de nós? Então, se o pregador deve ter uma atitude para nos direcionar à prática, nós devemos ter o cuidado de nos perguntarmos o que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso te obedecer baseado nisto que o Senhor está me ensinando hoje? E a segunda coisa é que quando nós mesmos lermos a Bíblia, para nós ou para outros, que nós tenhamos também esse cuidado de ver que não é simplesmente apreender informação, mas termos a consciência de que Deus está falando conosco, de que a mensagem de Deus está falando conosco e de que essa mensagem deve ser pregada para nós mesmos e deve ser pregada para outros no sentido de nos levar a uma prática. Então, sempre devemos ter essa atitude em relação à palavra que ouvimos, já que, por parte do pregador, o seu encargo é estimular a prática, a boa prática de seus ouvintes. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela maneira como o Senhor se revelou nela. O Senhor revela a nós a tua mensagem, aquilo que nós precisamos ouvir. E, ó Deus, rogamos a tua graça para que nós, ao lermos a tua palavra, realmente ouçamos a tua voz e o teu propósito para nós ao lê-la. Como carecemos, ó Deus, do teu Espírito a nos guiar nessa tarefa. Rogamos pela vida dos pregadores que o Senhor tem colocado diante de nós, e rogamos pela nossa vida quando nós mesmos tivermos o encargo de comunicar a tua palavra a alguém. Que o Senhor, assim como Paulo orou, que o Senhor coloque em nossas bocas a palavra adequada para que falemos como devemos, para que falemos o que deve ser dito e para que estimulemos a prática daquilo que estamos dizendo. Ó Deus, queremos obedecer aquilo que teu servo Tiago nos ensinou, a sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Por isso, rogamos uma vez mais a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude a realizarmos isto. E isto rogamos, não primeiramente ou apenas para o nosso benefício, mas para a tua própria glória, para que o teu nome seja conhecido, para que a tua palavra realmente produza o efeito desejado pelo Senhor. Que o Senhor realize essa palavra de Isaías na minha vida e na vida de cada um dos que estão nos ouvindo aqui. É a oração que te fazemos em nome de teu Filho Jesus. Amém.